Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, minha saudação franciscana de paz e bem. Nós vamos dar continuidade nessa aula terceira o artigo que fala sobre Jesus Cristo e também que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, certo? Aquela segunda parte. Isso. Nós começamos entendendo por que a fé é necessária ao ser humano, porque é muito provável que Deus exista, no sentido universal, não somente na religião, e que esse Deus é uma pessoa, ele tem nome, ok? Nós, claro, não estamos entrando artigo por artigo no credo, ok? Tem 12 artigos, mas nós não estamos fazendo cada aula nesse sentido. Nós estamos seguindo outro esquema, que é aquele que eu já te mandei. Dessas 5 primeiras aulas para a doutrina, a dogmática, e as outras para uma parte mais focada no batismo, no espiritual, tá? Sendo assim, hoje nós vamos entrar em Jesus Cristo. Na última aula, recapitulando, vimos que o mundo ficou uma bagunça depois do pecado. Paramos na desgraça. Deus é pessoa, Deus criou a alma do homem, criou os anjos, criou o próprio homem, as criaturas irracionais, as plantas, todo o universo, mas aconteceu um problema. Aconteceu uma coisa que fez com que parece que a criação se desordenasse, que foi o pecado original, o mal, né? Provocado pelo homem, por influência já daquele que é o autor do mal desde o princípio, que é o Satanás, o adversário, o maligno, como quiser chamar. Paramos aí. Mas será que Deus ficou de braços cruzados diante dessa situação? O que é que Deus fez para nos dar essa salvação que nós perdemos? É isso que a aula de hoje vai abordar. Que a salvação só é possível em Jesus Cristo, somente, tá bom? O tema da aula de hoje é esse. Quando Adão e Eva pecaram, Deus prometeu um Salvador. Isso onde? Naquela passagem onde é falado que terá uma inimizade entre a descendência da mulher e a serpente. Nós vamos entrar no texto, mas eu quero que você já fique com isso na cabeça, que a promessa da salvação, ela não começou somente no Novo Testamento. Começou no próprio Gênesis. Frei, mas onde estava Jesus no Antigo Testamento? Ele estava presente lá, mas ainda não revelado como no Novo. Mas vamos entender isso com calma, tá certo? Então, nós sabemos que Jesus é o Deus encarnado. Mas por que Deus quis se tornar homem? Por que ele não salvou lá do céu mesmo a humanidade? Por que ele teve que virar uma criança para que essa criancinha pudesse salvar a humanidade? Nós vamos caminhando por aí, tá certo? E assim prosseguindo. No mesmo instante que condenava o gênero humano, imediatamente após o pecado, Deus fez nascer a esperança de resgate, pelas próprias palavras com que anunciou ao demônio a dura derrota que lhe resultaria da libertação dos homens. Porém, inimizades entre ti e a mulher, entre a tua raça e a descendência dela. Esmagará ela a tua cabeça e tu armarás traições ao seu calcanhar. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Aí se encontra o proto-evangelho na Bíblia. A promessa de salvação da humanidade e a derrota do anjo caído, do demônio, se dá nessa passagem.
Deus não abandonou o ser humano na desgraça. Ele prometeu que iria salvar o ser humano desse pecado e iria destruir, derrotar o reino de Satanás. Porque quando nós pecamos comendo o fruto proibido, ficamos subjugados pelo maligno. Porque ele é o autor do mal e fez com que nós nos assemelhássemos a ele, dizendo para Deus o que é certo e o que é errado. É isso que o maligno faz nas suas tentações. Quando você, por exemplo, comete um furto, você com essa ação está dizendo para Deus que isso é permitido. Você está querendo dizer a ele a lei, que nós sabemos que furtar é um pecado grave. Mas quando eu cometo, eu me faço semelhante ao demônio. Ditar para Deus o que é certo e o que é errado. As profecias prediziam acerca do Redentor, a tribo e a família de que devia sair, o lugar e o tempo do nascimento, os seus milagres e as mais minuciosas circunstâncias da sua paixão e morte, a sua ressurreição, a ascensão ao céu, o seu reino espiritual, universal e perpétuo, que é a Santa Igreja Católica. Todos os profetas do Antigo Testamento, algumas imagens da Bíblia, algumas figuras, de algum modo já anunciavam esse Cristo que estava velado. Tá? As principais figuras são o inocente Abel, o sumo sacerdote Melquisedeque, o sacrifício de Isaac, José vendido pelos irmãos, o profeta Jonas, o cordeiro pascal e a serpente de bronze, levantada por Moisés no deserto. Tudo isso é do Antigo Testamento. Então, a igreja viu nessas imagens um sinal claro de que ali queria, de certo modo, prefigurar o Cristo. Como, por exemplo, o sacrifício de Isaac. Isaac, se você conhece a história de Abraão, ele subiu aquele monte levando a própria lenha do seu sacrifício. E quem é no Novo Testamento que sobe o monte levando a lenha do seu sacrifício? Cristo, levando a cruz. Da mesma forma, a serpente de bronze que Moisés levantou no deserto. Todas as pessoas que olhavam para a serpente ficavam curadas. Quem é que no Novo Testamento é levantado da terra, numa estaca? A cruz. É o Cristo. E quem olha para a cruz é curado de seus pecados. Ou seja, olhar não no sentido de somente ver o Cristo, mas ter uma penetração no mistério. Você ali está centrado, está unido à paixão. Você é salvo dos seus pecados. Então, Jesus no Antigo Testamento estava velado, mas já nessas figuras se apresentava. Ok? E quando nós estudamos a Trindade, nós vimos que Jesus ele é eterno. Ele já estava com o Pai na criação do mundo. Ele não teve começo, ele não tem fim, assim como o Espírito Santo também. Ele está sempre ali presente, mesmo no Antigo Testamento, apesar de não estar revelado para nós. Quem se revelou primeiro é o Pai, né? Por isso que nós dizemos que o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, porque ele se revelou primeiro, ok? No Antigo Testamento ninguém sabia que Deus tinha um Filho eterno. Nós só tínhamos o conhecimento do Pai. Jesus significa, em hebraico, Deus salva. No momento da anunciação, o anjo Gabriel lhe atribui, como nome próprio, o nome de Jesus, que exprime ao mesmo tempo sua identidade e sua missão, uma vez que só Deus pode perdoar os pecados. É Ele que, em Jesus, seu Filho eterno, feito homem, vai salvar o seu povo dos seus pecados. Em Jesus, portanto, Deus recapitula toda a sua história de salvação em favor dos homens. Quando o anjo Gabriel aparece para Maria, ele revela a Santíssima Trindade ali. Deus tem um filho que vai nascer em Maria por obra do Espírito Santo. Aí que nós temos a consciência de que Deus é Trindade, nesse mistério. Veja como Maria é importante para a nossa vida. Ela que sabe de primeira que Deus é Trindade. Nem Moisés sabia isso. Eu vi uma discussão sobre isso agora, dia 25 de março, que foi a Anunciação, isso mesmo.
É a primeira. A primeira a saber Tem que ideia. Deus tem filho, viu? Então, é um filho eterno, não é? Já já nós vamos entrar nessas questões. E ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. É a missão de Jesus, ok? É se encarnar para salvar a humanidade que estava decaída. Aqui, na Idade Média, se teve um debate entre a escola de Santo Tomás e a escola de Duns Scotus, franciscanos e dominicanos. Santo Tomás aplicava a encarnação puramente como se fosse medicinal. A principal causa, claro, é por amor, mas é uma encarnação medicinal. Então Jesus ele vai se encarnar porque a humanidade pecou, alguém tem que resolver isso aí, né? Alguém precisa resolver essa bagunça. Já a escola franciscana diz assim, não, mesmo se o Adão não tivesse pecado, Jesus viria mesmo assim conviver conosco, porque a encarnação é um decreto eterno de Deus. Ela ia acontecer com pecado ou não. Então, é um debate que está ainda hoje aberto para se discutir um pouco a respeito. Jesus se encarnaria se o homem não tivesse pecado, sim ou não? Né? Nós temos isso aí. A opinião da escola franciscana é que ele viria mesmo assim, porque a encarnação é um decreto desde sempre, e ele iria se encarnar só por amor, não porque o homem pecou. Entende? Ele viria conviver conosco. Bom, agora o Cristo, não é? Já vimos o que significa Jesus, que é Deus salva, um nome angelical que foi dado, quer dizer, um nome que o anjo deu, né, para que fosse colocado no menino Jesus, né, no menino de Maria. O Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, que quer dizer ungido. Então, Cristo não é sobrenome, é como se fosse assim, o apelido de Jesus. Jesus ou Cristo, ou Jesus Cristo. Os antigos não tinham um sobrenome. Por exemplo, Aristóteles, qual era o sobrenome? Não tinha. Ele tinha a menção da cidade, né? Era o estagirista, né? Que se chama. É um referencial da pessoa. Isso, é um José de Arimateia, por exemplo. Mas não tem sobrenome mesmo. O Cristo é esse nome que se dá, é Messias. Ele era conhecido assim, Jesus ou Cristo. Hoje se popularizou isso, né? Mas antes também se chamava Jesus o Nazareno. Você vê na Bíblia que o pessoal se refere a ele como Jesus Nazareno, Jesus filho de José, o carpinteiro. Diz, a gente conhece os irmãos dele, né? Então se referia a Jesus. O Cristo é algo que a tradição e já também presente na Sagrada Escritura coloca para Jesus, para dizer que ele é o Cristo, tá? Tranquilo, até aí eu acho que isso foi muito simples, né? Foi uma introdução muito boa, né? Eu acho que não tem nenhuma dificuldade de se entender isso, né? Sobre Jesus, tá bom? Agora vem outra pergunta, mas Jesus é Deus ou é filho de Deus? Às vezes aparece isso, né? Jesus, filho de Deus, né? O filho de Davi. Como é que nós católicos dizemos que ele é Deus mesmo, encarnado? Vamos ver. O nome Filho de Deus significa a relação única e eterna de Jesus Cristo com Deus, seu Pai. Ele é o Filho único do Pai e o próprio Deus. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus é necessário para ser cristão. Então, Jesus é um Filho eterno de Deus. E por que é Deus? Porque é da mesma substância que Deus. Aí já vai entrando o raciocínio, né? A filosofia. Jesus, na Trindade, é a segunda pessoa santíssima, em igualdade com Deus e com o Espírito Santo, ok? Pessoa, como eu disse, é um termo que veio do grego, tá? Ele é Deus também, porque é da mesma substância que Deus, da mesma ousia do grego,
ele é homoousios, como eu falava. O que é substância? Eu vou tentar explicar em breves palavras. Veja, Aristóteles, quando escreveu as suas obras, a sua filosofia, ele fez algumas classificações, algumas categorias do mundo. E substância é uma delas. Eu mandei o vídeo explicando para você o que é substância. Quando aconteceu o concílio de Niceia, que foi a reunião de vários bispos em determinada região, ali no ano, acho que foi 300 e alguma coisa. Então, quando aconteceu esse concílio, para responder a um padre herege chamado Ário era um padre que negava que Jesus era Deus. Tá bom? Porque eu vou situar você, não perde o raciocínio. Você sabe que quando os cristãos foram pregar a palavra de Deus, eles eram perseguidos pelo próprio império, né, romano. Então, os inimigos eram externos. Só que, quando Constantino deu o Edito de Milão, que foi a permissão para o culto do cristianismo, apaziguou, de certo modo. As crises começaram a ser internas, dentro da igreja. Então, cada grupo tinha a sua opinião diferente sobre a divindade de Jesus. Não, eu acho que Jesus é assim assado. Outros já diziam, não, é assim desse jeito. Surgiu um sabidinho, um padre, porque isso não é coisa de leigo. O leigo fica rezando, né? É só o padre que vai estudar, que quer ser sabichão. Então, Ário surgiu e ele negava que Jesus era Deus. Olha o que Santo Tomás coloca da heresia de Ário, não é? Embora ele tenha dito que Cristo existira antes da Virgem Maria e que a pessoa do Pai não era a pessoa do Filho, está ok. Isso até aqui não tem problema. Ele atribuiu 3 coisas a Cristo. Primeiro, disse que o Filho de Deus era uma criatura. Aí já não dá certo. Jesus não é uma criatura. Jesus é Deus. Porque se ele fosse uma criatura, ele teria que ter sido criado, né? E nós não acreditamos nisso. Jesus não pode ter sido criado. Segundo, que ele não existia eternamente, mas foi feito no tempo como a criatura mais nobre de Deus. Então, Deus, pensando o que fazer, disse, eu vou criar a coisa mais perfeita depois de mim. Aí fez Jesus. Então, teve 1 milésimo de segundo que Jesus não era Deus. Foi o milésimo que o Pai criou. E terceiro, que o Filho de Deus não era da mesma natureza que o Pai, e assim não era verdadeiro Deus. Isso também é um erro, sendo contrário à autoridade das Sagradas Escrituras, que diz em João, eu e o Pai somos um. Ou seja, em natureza e, portanto, assim como o Pai sempre existiu, o Filho também sempre existiu. Né? Então, teve esses erros aí, que nesse concílio de Niceia foi para tentar resolver isso. Só que, quando os padres conciliares, ou seja, os bispos, não é que são chamados de padres conciliares, quando os bispos estavam ali decidindo, né, como é que a gente pode correlacionar isso, de dizer que Jesus é Deus, sem nós irmos contra o monoteísmo dos judeus, né? Porque se eu digo que Jesus é Deus, eu tenho um problema para resolver. Como é que eu concilio dizer que Deus é Deus e Jesus é Deus ao mesmo tempo e não são 2 deuses? Então tem um problema aí para resolver. A gente sabe que nós precisamos ser monoteístas. Não podemos dizer que Deus é um e Jesus é outro. Então eles começaram a pensar e tiveram a grande ideia de pedir emprestado ao vocabulário filosófico o termo consubstancial. O Papa Leão XIV, nesse documento que eu falei a você dos 1700 anos do Concílio de Niceia, esse que eu estou dizendo, ele diz que isso não foi uma forma de paganizar a fé, porque teve gente que disse assim, a igreja estava caminhando bem até botar esse negócio de filosofia pagã no meio. Então o Papa diz, isso não foi um modo de paganizar a fé. Isso foi um empréstimo que a filosofia deu para a teologia, porque São Boaventura não disse que a filosofia é uma ceva da teologia, então a filosofia está aí para sustentar
a teologia, que é a ciência sagrada por excelência. Então, eles pegaram esse termo de Aristóteles, substância, e aplicaram, e deu certo. Eu posso dizer que Jesus é Deus e Filho de Deus ao mesmo tempo, porque ele é da mesma substância que o Pai, da mesma ousia, da mesma essência. Ele é homoousios. Resolveu o problema. Aristóteles ganhou até uma pontuação. Ganhou. O povo diz que Santo Tomás batizou Aristóteles, porque pegou os escritos dele, lapidou e deu um sustento muito bom na filosofia de Santo Tomás e na teologia. Assim como o povo diz que Santo Agostinho batizou Platão, porque Santo Agostinho absorveu muitas coisas do platonismo, mas ele purificou a doutrina de Platão, né? Consegue perceber? Foi isso. Então, foi aí que entrou esse negócio do homoousios, da substância, do consubstancial. Nós rezamos no credo, né, que Jesus é consubstancial ao Pai. Os padres conciliares também queriam colocar isso para o Espírito Santo, porque a doutrina do Espírito Santo como Deus, digamos assim, ela estava um pouco fraquinha. Porque eu posso interpretar que o Espírito Santo é Senhor que dá a vida, Ele que falou pelos profetas, mas não necessariamente com isso eu digo que Ele é Deus. Eu posso interpretar como uma força de Deus. Então, mas não entrou esse negócio para o Espírito Santo, entrou só para Jesus, consubstancial. Tá bom? Então Jesus é o Filho eterno do Pai. A geração também é um termo que entra da filosofia, geração. Como é que nós no credo dizemos que Jesus é gerado, não criado, né? Santo Tomás também, ele explica essa questão da geração. Eu vou ler para você, isso daqui já é o comentário ao credo, tá bom? Não é aquele outro opúsculo que eu estava lendo, que ele escreveu a um bispo. Isso aqui já é o comentário ao credo. Coisas diferentes têm diferentes modos de geração. A geração de Deus é diferente da geração das outras coisas. Portanto, só podemos compreender algo da geração de Deus comparando-o com a geração da criatura que mais se assemelha a Deus. Ora, nada é tão semelhante a Deus quanto a alma humana, como dissemos. O modo de geração na alma é assim. O homem pensa em algo através da alma, o que chamamos de conceito de intelecto. E tal conceito nasce da alma como de um pai, sendo chamado de palavra do intelecto ou do homem. Portanto, a alma, ao pensar, gera sua palavra. Assim, o Filho de Deus não é outra coisa senão a palavra de Deus, não como uma palavra proferida externamente, pois essa é passageira, mas como uma palavra concebida internamente. E, portanto, a palavra de Deus é da mesma natureza que Deus e igual a Deus. Vou explicar. Santo Tomás diz assim, para você entender o que é que significa dizer gerado para Jesus, você deve entender que coisas no mundo têm diversos modos de gerar. Esse condicionador de ar está gerando o ar-condicionado, certo? Um motor gera a energia. Ele diz, para você entender essa geração de Jesus, vamos pegar a coisa mais nobre depois de Deus, que é o quê? A alma humana. Quando você pensa que você vai proferir uma palavra, aquilo é automático. É um conceito, como ele diz, de intelecto. Você, quando... Assim, é questão de milésimos. Você consegue fazer um pensamento. Entende? Eu estou falando aqui para você e está vindo 1000 coisas na sua cabeça. Você não, talvez não possa dizer assim, eu vou parar de pensar. Você já está pensando. Então, vê como é rápido. Ele diz, Cristo não é a palavra do Pai? São João não diz que Jesus Cristo é o verbo de Deus? O verbo é o quê? A palavra. Então, a geração de Jesus é desse sentido. Deus foi pensar e falou Jesus, digamos assim, né? Só que não como nós. Eu lanço a palavra aqui, ela sai e some-se. Isso foi eternamente. Aí que complica, porque eternamente você não consegue... Eu mesmo não consigo te explicar uma coisa eterna. Eu não tenho como te dizer assim, esse controle, ele foi criado eternamente. Não tem como, porque um dia alguém criou isso aqui, alguém fez.
Mas Deus eu não posso dizer que foi criado. Eu posso dizer que Deus existe eternamente, desde sempre. Então como é que você diz assim, uma coisa que nunca teve começo? Peraí, não entra às vezes, né? O intelecto é obscurecido, obviamente. Então, é mais ou menos isso a geração. No dicionário filosófico, está lá dizendo que Aristóteles diz que gerar é trazer algo do não ser para o ser. Se eu disser que Jesus nunca teve um não ser, eu vou estar fazendo como Ário, como esse herege. Né? Por isso que é eterna, é geração eterna, não é geração temporal. Ário podia até entender uma geração, mas no tempo. Então teve um tempo que Jesus não era Deus, não. Isso não é. Jesus foi gerado do Pai eternamente. Aí encaixa. Aí ele é Deus para sempre. Sempre. Desde sempre. É difícil, mas não desanima não. Tá bom? É isso, tá? E foi só esse primeiro parágrafozinho aqui do catecismo. Se você quiser ler completo, é 454 o número. Tá bom? Então, ouvindo, porém, que Jesus é Filho de Deus, não nos ponhamos a imaginar que em sua geração exista algo de terreno ou mortal. O ato pelo qual o Pai gera o Filho desde toda a eternidade, não podemos absolutamente perceber com a inteligência e muito menos compreendê-lo de maneira adequada. Devemos, no entanto, acreditá-lo com firmeza e adorá-lo com maior devoção na nossa alma. Deve-se crer, portanto, que o Filho tem a mesma natureza, o mesmo poder, a mesma sabedoria que o Pai, conforme o confessamos mais explicitamente no símbolo de Niceia. Pronto. Quer se salvar? Creia nisso. Ah, mas eu não entendi a geração. Não importa. Quer se salvar? Você deve crer que o Filho tem a mesma natureza, o mesmo poder, a mesma sabedoria que o Pai. Que o Filho é Deus. Pronto. Não tem mais conversa. Você acredita nisso? Acredita, está salvo. Viu? Ah, mas eu não entendi que Deus é consubstancial. Não importa. Acredita nisso? Sim. Então, morreu aí o assunto. Tá bom? É preciso crer que Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. É Deus, não é? Isso nós vimos em várias passagens da Sagrada Escritura, tá bom? Então, é preciso acreditar nisso. Espelha mais uma vez aquela situação da velhinha. Exato. Eu achei muito bom essa do exemplo, né? comparativa. Pronto. A velhinha, pouco letrada, que só de saber isso, ela já está salva. Porém, um herege como Ário sabia tanto tantas e caiu em palavras, heresia. Exato. Tanto pensamento escrito, refutado. E caiu em heresia. E a morte dele foi terrível, viu? Depois você pesquise, mas se diz que ele, enquanto estava, acho que foi andando de um lugar para outro, ele teve como se fosse assim, súbitos de repente, e colocou para fora as próprias vísceras e acabou isso pela boca, né? Parece que engolindo depois o próprio excremento. Olha, a morte dele foi terrível. E se diz que foi por causa disso, por causa dessas heresias dele. Tem uma corrente de pensamento que diz assim, que isso foi um castigo pela heresia dele, que bagunçou tanto a igreja. Olha, depois você pesquisa sobre a crise ariana. A crise ariana foi um período que a igreja quase acaba, por causa dessa heresia de Jesus como não Deus. Então, se diz até assim, que o mundo dormiu católico e acordou ariano. A igreja quase acaba nessa crise de Ário. Foi uma das piores crises da igreja, porque muita gente aderiu a isso. Não é como hoje que você pode receber uma mensagem ou pesquisar na internet. A palavra que vale é a de quem está lá na frente. O padre que ensina, o bispo, o papa. E você vê que está até hoje, porque quantidade de gente que fala, eu acredito em Deus, eu só... Mas ele fala Deus isolado, você vê que ele não unifica com a verdade. Não unifica. É um Deus transcendental, uma força. Aí já entra para essa galera do universo. Isso, exato. Não, é uma coisa impressionante. Vamos perdoar, aí tá aí até hoje, né? Bom,
Agora você pode me perguntar, tá bom, Frei, eu já entendi que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que ele veio salvar a humanidade, que essa é a sua missão de vida, que ele é Deus igual ao Pai. Só que o que é que me garante que Jesus é realmente Deus? Em que sentido? Na Sagrada Escritura, nós parece que não temos uma frase que Jesus assume assim, eu sou Deus mesmo. Porque tem gente que considera Jesus assim, tudo bem, ele é um profeta, ok. Eu acredito, como outras religiões que dizem, ele é o maior dos profetas. Outros que dizem assim, não, Jesus não era profeta, Jesus não era Deus, ele era um sábio, igual um Confúcio, um Buda. Outros dizem, não, ele era um filósofo, ele fez uma filosofia dos pobres, por isso que tinha mulher, por isso que tinha gente, por isso que deu certo a Igreja Católica, porque antes na Grécia só quem podia filosofar eram os homens, né? Então Jesus ele levou a filosofia para todo mundo, ele é um filósofo dos pobres. Outros dizem, ele é um revolucionário, ele veio para destruir mesmo o império, é um Jesus que levanta uma bandeira e diz assim, eu estou aqui pelas causas dos marginalizados. Tem muitas contradições, tem muita gente que não aceita Jesus como Deus, aceita como tudo, até que ele existiu, porque a gente às vezes diz assim, mas será que Jesus existiu mesmo? E não considera que tem mais prova que Jesus existiu do que Sócrates. A gente não tem muita prova que Sócrates existiu e todo mundo vive acreditando que ele existiu. Agora de Jesus a gente tem. Está espalhado por aí, né? Então, peraí. Por que que o povo se incomoda tanto quando alguém diz assim, Jesus é Deus, a salvação é nele? Parece que tem gente, algumas religiões mesmo, como Testemunho de Jeová, não acreditam que Jesus é Deus. Para eles é outra coisa. Outras seitas também não acreditam que ele é Deus, mas só um profeta que a palavra dele está equiparada com Buda. É um daqueles mestres que a humanidade recebeu. Tá assim, tá igual. Buda, Maomé e Jesus está no mesmo nível. Entende? Então, por que esse ódio infernal, não é? Se fosse um popstar. É um popstar. O que garante que Jesus é Deus mesmo, né? Bom, isso é o que o texto vai tratar agora, tá bom? Bom, a maior maneira de nós sabermos que Jesus é Deus é porque ele mesmo se atribuiu qualidades verdadeiramente divinas, que só Deus poderia ter. Isso com o testemunho dele. Vamos ver, ó. Primeiro, considerava-se superior às pessoas e coisas mais sagradas, como os reis Davi. Aí está o versículo, se você depois quiser conferir, tá bom? Então ele se considerava maior que Davi, Salomão, Jonas, até dos anjos de Deus, e inclusive o templo de Jerusalém, venerado pelo povo como casa de Javé. Jesus dizia que ele era maior do que tudo isso. Então, ou uma pessoa está realmente falando a verdade, ou está sem sanidade para dizer isso. Porque você pode ser o pior louco, mas jamais, talvez você chegue num nível de loucura que você diga que você é maior que Deus, que você é maior que os anjos, que você pode até chegar, mas assim, você está no nível de loucura, entende? Então, ou Jesus, ele era Deus mesmo para dizer isso, ou foi o maior louco que nós tivemos em todo o tempo para dizer isso. Letra B. Pôs em exercício poderes físicos próprios da divindade, como de curar qualquer doença e dar ordem aos demônios. Então, se ele era louco, ele pelo menos tinha poder, porque os milagres eram vistos, não eram às escondidas. Lembra que quando ele ressuscitou Lázaro, depois os judeus queriam até matar Lázaro, porque Lázaro era a prova viva. Não tinha como você dizer para o povo que uma pessoa que foi vista 4 dias no túmulo não tinha morrido. Então, mesmo que Jesus não fosse Deus, mas pelo menos ele era um louco que tinha poder. Algum poder ele tinha. Os milagres eram públicos. Jesus não fazia as obras miraculosas em segredo. Jesus era do tipo que, você vê naquele evangelho, ele estava chegando numa cidade, estava passando um funeral, ele disse, levanta daí, no meio de todo mundo. Ele não tinha como, só se fosse um negócio assim, muito, vamos programar para quando Jesus chegar aqui nessa cidade, a gente leva uma pessoa fingindo que está morta para ali, ele não tem condições. Naquele tempo. Letra C. Arrogou-se prerrogativas exclusivas de Deus, como a de legislar e aperfeiçoar a lei de Moisés, de julgar todos os homens no fim dos tempos e, sobretudo, de santificar pelo perdão dos pecados. Então,
ele fez coisa que só Deus poderia fazer, que é o quê? Reformar a lei de Moisés. Quem deu a lei de Moisés foi Deus. Só Jesus poderia reformar. Por quê? Porque ele era Deus. Ele não poderia fazer diferente, né, nesse sentido. D. Afirmou ser o centro do verdadeiro culto religioso, meio necessário à salvação de todos os homens e digno de ser amado sobre todas as coisas. Então, chega aí a conclusão. Ou esse homem era Deus mesmo, ou era um louco. Não é possível. Porque, veja, olha as coisas que ele se atribui. Olha até onde ele vai por uma verdade que ele diz que está professando. Jesus vai até a cruz. Ele não foge. Jesus não recua diante da dor. Às vezes uma pessoa que está num excesso de loucura, quando você dá um tapa nela, ela volta. Ela acorda. Jesus foi esbofetado, chicoteado, sofreu na cruz, coroado de espinhos e permaneceu afirmando a mesma coisa. Então, ou era uma loucura muito grande, ou essa pessoa era Deus. Não tinha condições. E de suportar tudo isso, né? Porque o que se relata nas Escrituras ainda é pouco do último estudo feito do sudário. Fizeram um último estudo aí no ano de 1900 e alguma coisa para cá, com os equipamentos mais avançados, e encontraram coisas no sudário que, assim, dá de 10-0 na Bíblia, na narração da Bíblia. Coisas que assim, o autor não narra, mas encontraram ali no sudário deslocamento de osso da face, olho torto, ombro assim, coisa que na Bíblia não diz, que foi pior, né? Desfiguração, que teve espinho, que perfurou a pálpebra. Olha, um monte de coisa que a autora do livro, que se chama O Evangelho dos Cientistas, é um livro sobre o sudário. Depois no canal vai lançar uma série sobre. Eu vou fazer uns vídeos só refletindo disso, para agora na Páscoa. A autora diz assim: se você for sensível, não leia as próximas páginas, porque é um estudo científico só daquela imagem do sudário. Os bofetões, analisando cada chicotada, ver que o flagro romano atingiu não somente as costas, mas também a frente. É uma coisa que... Você já assistiu A Paixão de Cristo de Mel Gibson? Pronto, então assista. Vai ser a sua tarefa de casa para essa quaresma. Agora, tenha coragem mesmo, viu? Porque é o filme que Jesus mais sofre. Depois você pesquise A Paixão de Cristo de Mel Gibson. Faça esse propósito ainda para a quaresma, tá bom? É obrigatório, praticamente, para todo católico ver esse filme, porque é o retrato da crucificação. O filme não começa no nascimento, já começa com Jesus no Jardim das Oliveiras até ele morrer. Não é o recente, é o clássico. Qual? Esse Mel Gibson. Mel Gibson é aquele de 2004, eu acho. Porque é bem difundido. Assim. Bem difundido, é. É um filme... É um filme só da paixão. É um filme que não tem censura. Eu acho que ele é de 18 anos para cima, a classificação. Porque, tipo, na própria cena do prego, não muda, não. Você vê o prego entrando na mão, batendo e o prego entrando na mão. Entendeu? A mesma coisa, a coroa de espinho não muda, não. A coroa é colocada na hora, você vê o espinho entrando e o sangue descendo. Mesma coisa, o chicote batendo, enganchando na pele de Jesus, ele puxa, sai a pele, mostra o osso. É um negócio, assim, que você tem que ter coragem. Teve gente que no cinema passou mal quando lançou esse filme. E é só a paixão, né? Começa no jardim e quando ele morre, tem só um trechinho da ressurreição e termina. Não tem mais nada, é só o sofrimento. Assista, vale a pena, viu? Esse filme de Mel Gibson. Tenta assistir nessa Semana Santa. Já que nós não vamos ter aula próxima sexta, né? Sexta Santa. Então, é isso, tá? Ou era Deus ou era um louco. Eu fico com a opção que era Deus. Eu não coloco minha salvação numa pessoa que fosse louca. Eu tenho plena convicção de que ou Jesus era Deus ou não era nada, era outra pessoa. Mas para passar o que passou, só podia ser Deus ali, para sustentar. Uma criatura humana não. Não. Insuportável. Não suportava, não.
Tá bom? Pronto. Nós já vimos aí esse caminho todo, a parte de Jesus do credo. Uma parte, né? Porque tem depois padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Isso aí nós vamos entrar ligeiramente. Nós estamos naquela parte, né? Já vimos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Estamos agora aí em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos ver agora, nasceu da Virgem Maria. Tá bom? Esse é o credo menor, né? Se nós fôssemos... Claro, eu estou entrando em questões do outro também. Você conhece o outro maior, né? O credo... Eu só conheço... Só conhece por falar, né? O credo... Não, é o niceno constantinopolitano? Eu só conheço o credo mesmo... O normal? Que é o... Esse que eu estou rezando agora, né? O credo niceno... O credo em Deus Pai Todo-Poderoso, né? O credo niceno que eu estou aqui falando é aquele outro credo que ele é maior um pouquinho, que às vezes se reza num domingo ou outro. É chamado de credo niceno constantinopolitano. Por que é niceno constantinopolitano? Porque ele foi elaborado justamente aí nesse concílio de Niceia, quando teve essa confusão, e também em Constantinopla. Ele é um credo maior. Pode perguntar assim, quando eu não falar direitinho, porque eu pensei que você já tinha ouvido. Quando eu disse o termo, por exemplo, consubstancial, eu pensei que você sabia que tinha no credo. Mas tem, viu? Não nesse que você reza, que é o dos apóstolos. Que esse de Nicéia. O dos apóstolos é esse aí que você é acostumado a ouvir, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que é um credo que ele foi, como eu disse, dividido em 12 artigos, por causa dos 12 apóstolos, e vem da tradição dos apóstolos. Esse credo é um credo simples. Só que o credo de Niceia, que é aquele credo maior, foi decidido nesse concílio para responder a Ário, e também no concílio de Constantinopla, que tinha outros problemas também para se resolver. É aquele credo, Marcelo, que ele é maior, que ele diz assim, ó: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Vê como ele é maior. Isso tudo é só de Jesus, viu? Isso aí. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Isso tudo é de Jesus ainda, viu? Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Digamos assim, esse é o credo completo da Igreja. É um credo dogmático. Exato, esse é o credo que entrou para responder mesmo, para dizer o beabá como é. É tanto que você vê, ó, ele coloca, ó: nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Tudo ele está respondendo, Ário, entendeu? Ele está... na segunda escritura. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus, né? Também por nós foi crucificado, e padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado. Ele vai explicando tudo. Aqui não tem para onde você fugir. Não tem negócio de, eu vou interpretar errado. Esse é o credo maior da Igreja. É, digamos assim, o que foi decidido dogmaticamente. Diz, olha, quem não acreditar nisso aqui, é herege. Bom, esse é o nosso credo agora. Eu me lembrei da primeira parte. Lembrou? O senhor falou e eu lembrei. Realmente já escutei. Já escutou, né? Pronto. Esse é o credo niceno-constantinopolitano. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque a gente está fazendo um percurso por ele, né? Só que breve. Nós não estamos parando cada parte, cada aula, para fazer a colocação, né? Nós estamos passando apenas por temas, tá bom? E nós vamos entrar, se
Maria é mãe de Cristo ou mãe de Deus? Aí os problemas começam, né? Maria é mãe de quem, afinal? É de Cristo ou de Deus? Então pode ler aí, por favor. A igreja denomina encarnação o fato de o Filho de Deus ter assumido a natureza humana para nela realizar nossa salvação. Cremos que o corpo de Cristo se formou do sangue da sua Virgem Mãe, e nisso reconhecemos uma operação da natureza humana. É lei natural que todo o corpo humano se forme do sangue materno. Mas o que ultrapassa a ordem natural das coisas e supera a força de nossa inteligência é o fato de que, no instante de consentir a bem-aventurada Virgem as palavras do anjo, declarando: eis aqui a escrava do Senhor, cumpra-se em mim a vossa palavra, logo começou a formar-se nela o Santíssimo Corpo de Cristo, ao qual se uniu uma alma dotada de inteligência, de sorte que, no mesmo instante, o Deus perfeito se tornou perfeito homem. Pronto, então eu vou resumir para você, tá bom? Encarnação, essa palavra é isso, é Jesus ter se transformado em carne humana, assumido a nossa natureza, sem o pecado, ok? Jesus, ele não assumiu o pecado, ele não tinha o pecado original, tá? Por que se dá isso? Agora eu vou voltar à história. Você sabe que o homem pecou no Jardim do Éden. Todo pecado, ele é medido, a gravidade, por quem você ofende. Então, por exemplo, se você é um nobre e eu sou um bandido, então eu vou e te ofendo, eu dou um tapa em você. A minha pena que eu vou responder no juiz, ela é muito maior do que se eu tivesse feito isso com um mendigo. Por quê? Por causa do título da nobreza. Então, se você é um príncipe e eu te ataco, a pena é maior. É errado com o mendigo também? É errado. Só que na condição de ofender o mendigo, eu não vou estar também ofendendo, digamos assim, a honra. Está conseguindo compreender? Então, é diferente. É diferente você bater numa pessoa normal e bater num padre. Se você bater num padre, a lei que vai punir você na lei eclesiástica é maior do que se você bater no seu irmão. É pecado do mesmo jeito, só que tem um agravante aí, certo? E isso você consegue entender, né? É a quem. Só que com o ser humano e Deus teve um problema aí. O ser humano ofendeu a Deus, só que a majestade de Deus é infinita. Como o ser humano iria pagar uma dívida infinita a Deus? Então, os sacrifícios do Antigo Testamento não conseguiam pagar essa dívida. Os profetas ofereciam, os sacerdotes ofereciam touros, novilhos, carneiros, mas nada podia pagar essa dívida. Somente alguém que oferecesse algo infinito a Deus. Só que quem nessa terra ia poder oferecer alguma coisa infinita a Deus? Então, numa linguagem bem infantil, Jesus pensou: eu posso. Eu vou me encarnar para poder oferecer um sacrifício ao Pai. Por quê? Porque eu sou infinito. Nós sabemos que Jesus, ele é Deus, então o merecimento dele é infinito. Então, por que Jesus se encarna? Para que ali ele pudesse ter méritos infinitos. Então, quando Jesus desce do seio da Trindade, sem deixar de estar lá também, tá bom? Ele não se ausenta de lá. Ele deixa de ser onipresente. Exato. Então, quando ele desce, se transforma numa criancinha. Quando ele, por exemplo, soa na carpintaria com São José, o suor escorrendo, aquilo ali tem um valor infinito diante de Deus. Por quê? Porque quem está trabalhando não é um homem, é o próprio Deus. Então Santo Tomás diz que se Jesus quisesse salvar a gente só com gota de sangue, tinha salvado.
Não precisava toda essa paixão, essa cruz. Tinha salvado na hora. Qualquer coisa que Jesus fizesse já tinha salvado o ser humano. Desde ter chorado por Lázaro, nós vimos que ele chora. Desde ter trabalhado com São José. Tudo que Jesus fazia tinha mérito infinito diante de Deus. Mas Santo Tomás se pergunta, e por que ele quis sofrer tanto assim para nos salvar? Aí ele diz, foi puramente o amor que o levou a fazer isso. Porque se no Antigo Testamento o ser humano pensava que Deus talvez não amasse tanto o homem assim, porque não tinha uma prova evidente, né? Agora, no Novo, com a cruz, está escancarado o amor de Deus. Nós, como diz Santo Agostinho, valemos um Deus morto. Está ali o seu preço. O preço do seu pecado é isso. É um Deus morto. É ali. Santo Agostinho diz, quando você quiser saber seu valor, veja, olhe para a cruz, você vale um Deus morto. O pecado, como ele é espiritual, o ser humano nunca vai saber a gravidade de um pecado. Mas na cruz, nós percebemos que tudo aquilo ali era para ser eu e você. Toda aquela punição que Jesus sofreu é o preço de um pecado só. Era aquilo. A cruz, a chicotada, a coroa de espinho, tudo. Isso era para nós. Jesus assumiu isso livremente para nos salvar. Até o excesso. Jesus, o venerável Fulton Sheen, fala que ele não tomou nem a mistura que queriam dar para ele no Calvário para a dor diminuir. Porque tem um evangelho que fala, né, que eles queriam dar para ele um vinho lá com grão de incenso para ver se ele tomava para diminuir a dor. Jesus não quis. Foi até o fim. Quando não tinha mais sangue para dar, deu a água que jorra do lado dele. Então, ali, até a última gota. Podia ter feito com uma. Se ele cortasse ali na madeira o dedo com serrote, já estava salvo a humanidade. Mas ele quis ir até o máximo. Se você entender isso, entendeu a paixão. O padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Entendeu já aí. É isso. A paixão de Cristo. Tá bom? Então, recapitulando. O ser humano ofendeu a Deus, contraiu uma dívida infinita, nunca pôde pagar. Quem veio pagar no nosso lugar? Jesus. Por quê? Porque Jesus tem merecimentos infinitos e ele fez isso puramente por amor. A curiosidade que eu falei naquele dia, por que Pilatos entra no credo? Porque danado botou um imperador romano pagão no credo? É somente uma questão histórica, Marcelo. Para saber, na história, onde foi a crucificação. Quem era o governador. É para dizer assim, isso não é algo do espaço. Aconteceu no mundo, na história. Está marcado. No período que Pilatos era o governador. Pronto. É só para isso que a gente todo dia fala em Pilatos quando reza o credo. É para saber que foi o tempo da história. Não foi na eternidade, quando a gente lê o começo, né? Gerado eternamente. Isso nós não sabemos. Mas a crucificação tem um ponto. Foi no governo de Pilatos. Foi na história. Cristo entrou para a história. Deus, fora do tempo, entrou no tempo. E está mais próximo de nós no tempo do que... Exato. Outros eventos do Antigo. Isso mesmo. Tá bom? Então, isso é só a explicação desse começo aí, né? Que essa encarnação se deu por Maria. Maria deu o Cristo para nós. Tá bom? Fez com que Deus realizasse seu plano de salvação por ela. Ela declara, né, que queria não, ela diz assim, eis a escrava do Senhor, cumpra-se em mim a vossa palavra. Então, nesse momento, começa-se a formar ali o corpo santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo, uma alma também, mas Jesus tinha uma alma humana, não pense que ele não tinha não, porque isso foi uma heresia também condenada, dizer que Jesus não tinha alma. Ele tinha uma alma também, uma alma humana que foi formada aí, de acordo com o catecismo romano, tá bom? Então, para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça por Deus, foi redimida desde a concepção. Então, como Maria, aí vai entrar nos dogmas marianos, né? Como Maria ela tinha uma missão muito grande, que é ser a portadora do Cristo, Deus preparou ela para essa missão.
Deus ele não deixou ali Maria, não, pode ser uma mulher qualquer para... Veja que o mistério é muito grande, né? Você vê aí, pelo que eu contei de Cristo, né? Não podia ser uma pessoa qualquer para uma missão dessa, né? Você dá à luz àquela pessoa que ia salvar a humanidade. Então, Deus fez com que Maria fosse redimida desde a sua concepção. É o que o Papa Pio IX vai dizer. Você pode ler aí? É isso? É isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda a mancha do pecado original. Pronto. Aí você pergunta, mas Frei, peraí, vamos com calma. O Senhor disse que Maria já era imaculada quando teve Jesus. E por que o dogma foi proclamado em 1854, no século passado? Por quê? Que história é essa aí? Então, ela de 1854 para trás não era? Não é isso. É porque é o seguinte, Marcelo. A igreja, ela é muito sábia e prudente. Ela amadurece as verdades com o tempo. Desde o primeiro século, os cristãos tinham plena consciência que Maria era imaculada. Só que isso era um debate aberto. Não tinha ninguém que dissesse assim, acabou aqui, fecha essa conversa. Mas os cristãos tinham essa concepção. Só que tinha outros grupos que diziam assim, não, Maria não era imaculada. Imaculada é só Jesus. Imaculada é sem pecado, né? Maria não teve nem o pecado original, nem pecado pessoal. Pecado pessoal são aqueles que você vai cometer depois do batismo, né? Os seus pecados. O original é esse que você tem, que é herdado de Adão. Então, dizer que Maria é imaculada é dizer que ela não tem nada disso. Só que alguns, dentro da própria igreja, diziam, não, ela teve, vamos conversar com calma, a gente tem que ver essa coisa. E, mais uma vez, na Idade Média, as escolas de pensamento se distanciaram. Os franciscanos desse lado disseram, não, Maria é imaculada, com dons escuros, é um doutor escolástico. Ele diz, Maria é imaculada sim, né? Qual é mais perfeito para Deus? Preservar alguém depois que tenha caído ou fazer com que a pessoa nunca caia? Então, fazer com que a pessoa nunca caia, né? Então, já em previsão da paixão de Cristo, Deus salvou Maria do pecado. Já em previsão. Atenção, não podemos dizer que Maria não precisava da redenção, ela precisava. Não podemos dizer que o sacrifício da cruz também não salvou Maria, salvou. Só que já em previsão, já antes, ela foi preservada. Então os franciscanos disseram, ok, foi imaculada. Mas em compensação, Santo Tomás e os dominicanos disseram, isso é um debate que precisa de prudência, vamos ter calma. Santo Tomás, aqui eu vou fazer defesa dele, que ele é muito injustiçado. Se tem uma fama que Santo Tomás dizia que Maria não era imaculada, isso é uma falácia, é uma coisa de mau gosto de dizer. Por quê? Porque o pensamento dele mudou com o tempo. Santo Tomás, realmente, na juventude, ele tinha essa opinião, de que não era bom dizer que Maria era imaculada. Mas não era heresia. Por quê? Porque é um debate aberto, não era dogma isso. Todo mundo podia opinar. Né? Não era dogma. O dogma virou em 1854. Então, Santo Tomás, na juventude, não era dessa opinião. Só que depois, autores confirmam que na velhice, na maturidade já, ele mudou de opinião. Ele morreu acreditando que Maria era imaculada, sim. Né? E onde está isso, Frei? O senhor está inventando? Eu não estou inventando, não. Tem aqui o comentário à Ave Maria, que ele fala isso. Bom, vamos ver aqui. Mas a bem-aventurada Virgem foi poupada de tudo isso, porque concebeu sem corrupção, carregou com consolo e deu à luz com alegria o Salvador. Cadê? Bom, aí ele diz assim:
Mas Cristo supera a bem-aventurada virgem no aspecto, pois foi concebido e nasceu sem pecado original. Já a bem-aventurada virgem foi concebida no pecado original, mas não nasceu nele. Então aqui é uma questão, eu acho assim, que de segundos. Não é? Como é que você diz assim, ela foi concebida no pecado original, mas não nasceu nele? Então, você percebe que é uma diferença, né? Você ser concebido, digamos assim, a sua concepção é em 1/1000 de segundo. Não ser parte dele. E não ser parte. Então, quando você quiser, isso aqui é só para dizer que ele reconhecia que Maria era a mais pura, né? E depois você pode também dar uma olhada em outros autores tomistas que comentam isso, mas é só uma apologia a Santo Tomás dizer que ele não morreu dizendo que Maria ela nasceu com um pecado original, né? Isso é só uma conversa assim. Mas quando você quiser mesmo a doutrina da Imaculada Conceição, o Duns Scotus é referência, né? O Duns Scotus é um beato, santo franciscano, teólogo, filósofo, ele é referência nisso. Tá bom? Agora é muito difícil o texto dele, que ele não popularizou-se assim como Santo Tomás. Principalmente no Brasil, você roda para achar um livro dele e não acha. Mas ele está, digamos assim, no mesmo nível de sabedoria de Santo Tomás. É um doutor escolástico também. E é chamado de sutil ele. Santo Tomás é chamado doutor angélico. Por causa da sua história angelical, tem uma aparição que ele recebeu anjos, colocaram nele um símbolo de castidade para ele não pecar com a pureza. E Duns Scotus é o doutor sutil, porque as teses dele elas passam assim bem beirando a heresia. Não entra, mas as teses dele beirando assim, é bem sutil mesmo. Se for muito para um lado, cai em heresia. Se for para o outro, também cai, mas ele permanece ali no centro. Como isso da Imaculada. Você dizer que Maria era imaculada naquele tempo da Idade Média, é você ser sutil. Ó. Você está indo... E ele teve um tempo que ele foi condenado algumas teses por heresia, mas depois já, acho que foi no século passado, a igreja disse, não, ele é santo, aí deu o título de beato, né? E tá uma coisa, quem sabe um dia vire santo também, ganhe esse título de santo, porque os doutores, eles podem receber a canonização não só por milagre, mas pela doutrina, entende? Mas é só para você entender o primeiro dogma, a Imaculada Conceição. Tá bom? Pode ler o resto? Por vezes. Por vezes, se tem estranhado o silêncio do Evangelho de São Marcos e das epístolas do Novo Testamento sobre a concepção virginal de Maria. Houve também quem se perguntasse se não se trataria aqui de lendas ou de construções teológicas sem pretensões históricas. A isto deve-se responder. A fé na concepção virginal de Jesus encontrou intensa oposição, zombarias ou incompreensões da parte dos não crentes, judeus e pagãos. Ela não provinha da mitologia pagã ou de qualquer adaptação às ideias do tempo. Pronto. Então, se pergunta, se Maria era tão especial assim, por que a Bíblia fala pouco dela, a ler os evangelhos? Bom, a isso deve se responder que o evangelho quer trazer que Jesus é o Salvador. Imagina se colocasse um negócio desse no evangelho, que Maria era imaculada. Ia causar confusão logo no começo do tempo, né? Então, se tem um silêncio, e também há pessoas que se perguntam assim, será que isso não foi uma invenção, rapaz, de pegar Maria como, por exemplo, a deusa Ísis, que tinha também um filho que era Deus, era divino, será que isso não foi uma junção? E aí o catecismo responde que não, que na verdade isso foi zombaria, porque ninguém nunca tinha ouvido isso. Essas coisas de dizer que Maria foi virgem antes, durante, depois o parto, isso encontrava era zombaria do povo, porque era uma coisa totalmente nova. É igual quando São Paulo foi para a Grécia dizer que o Deus que ia salvar os gregos era um Deus que foi morto numa cruz. Teve uns atenienses que disseram, esse homem aí tá doido, né? Depois a gente vem escutar isso.
É inconcebível para aquela sociedade inventar isso. Você dizer, vamos criar uma história de uma deusa, né? A mãe do Cristo, vamos inventar, vamos florear, dizer que ela era virgem durante, antes. Isso é inconcebível. É a mesma coisa você dizer assim, Frei, será que não inventaram a ressurreição? Não tinha nem a possibilidade deles pensarem isso naquela época, porque era uma coisa assim totalmente fora do comum. Você pensar isso, né? Fora do comum. Você pensar que alguém ia ressuscitar dos mortos. Você vê os apóstolos, depois que Jesus morreu, estavam todo mundo triste. Ali, nem os apóstolos acreditavam nisso. Todo mundo triste, todo mundo em casa, todo mundo de porta fechada, né? Porque pensavam que talvez eles seriam os próximos. E os outros apóstolos não vão no túmulo. Só quem vai é Pedro e João, depois que Madalena tinha ido lá. Eles não têm nem a coragem de ir sozinhos, né? Depois que ela diz que o corpo foi levado. Eles vão lá procurar um morto. Porque diz, o corpo foi levado, então se supõe que ele não tinha ressuscitado, alguém levou o morto, né? Tinha sido capturado. E isso, carregado por alguém, né? E Jesus faz questão de ficar 3 dias no túmulo para dizer, eu morri mesmo. Não tinha condições dele fingir 3 dias e, pelo amor de Deus, você dizer que ali era outra coisa, como é que pode? Você vê o homem morrer na cruz e dizer, vamos agora fingir que ele ressuscitou. Eles estavam abalados com aquilo. Imagine Nossa Senhora. Imagine Nossa Senhora. Ali é a concepção que se tinha, que quem morre na cruz é maldito. E aquilo era para servir como exemplo, para dizer, olha, quem seguir esse rapaz aí, esse Galileu que morreu agora nessa cruz, vai ter o mesmo destino. Quem falar em Jesus aqui vai ter o mesmo destino dele. Olhe bem para a cruz. Os apóstolos não estavam ali, mas quem passava via, né? E a Sagrada Escritura diz que muita gente passava e conseguia ler o que estava na cruz, né? Jesus, Nazaré, Rei dos Judeus, né? Então, algumas pessoas viram, se via como um aviso, né? Aquilo é um aviso. Se alguém seguir Jesus, olha o aviso aí. E se a ressurreição fosse falsa também, como os apóstolos depois iriam dar as costas para serem batidos com essa força toda? Porque todo mundo morreu depois. Pedro, Tomé, André, Tiago, todo mundo foi para a espada, foi para a cruz. Então você morrer por uma mentira, você tem que estar com a força mesmo do Espírito Santo para você continuar falando em Jesus depois de tudo que aconteceu. Nós vamos ver isso na próxima aula, tá bom? Pode continuar. O sentido deste acontecimento. Tão pequenininho aqui. É. O sentido deste acontecimento só é acessível à fé, que o vê no nexo que interliga os mistérios entre si. No conjunto dos mistérios do Cristo, desde a sua encarnação até a sua Páscoa. Santo Inácio de Antioquia dá testemunho deste nexo. O príncipe deste mundo ignorou a virgindade de Maria e o seu parto, da mesma forma que a morte do Senhor. 3 mistérios proeminentes que se realizaram no silêncio de Deus. Pronto. Isso está no catecismo, nesses números, se você quiser olhar depois. E diz o seguinte, que tem mistérios que é inacessível mesmo para a razão. Lembra que eu disse no começo, né? A teologia é importante porque tem coisas que a razão não consegue chegar. Você não consegue chegar a isso. Como é que uma pessoa é elevada ao céu ou deu à luz a um filho, mas permaneceu virgem? Bem, mesmo se eu der a comparação, por exemplo, desse armário que tem a porta de vidro. Quando o sol bate, o sol penetra o vidro e chega nos livros, mas não quebrou o vidro. Então, a gente entende mais ou menos assim por comparação, né? Você vê que é possível. Se o sol consegue fazer isso, por que Deus não consegue? Se o sol... Não alterou nem o conteúdo. Não alterou. Os livros. Entende? Não alterou. Entende? Agora é uma comparação imperfeita, porque alguém pode dizer assim, mas de tanto sol dar, o vidro vai sofrendo com o tempo e os livros também vão ressecando, né? Mas para você entender que é possível fazer isso, você penetrar algo sem deixar a marca. Não tem dificuldade, acredito. Nunca teve nessas questões? Nunca.
acho que tem que dizer graças a Deus. Graças a Deus. Porque nunca tive uma visão de dizer assim, não, mas aí, não. Tem meio que um tapa-olho, assim, material da coisa. Uhum. Não, eu digo essas coisas para você porque tem gente que duvida mesmo. Não é? Tem gente que chega e diz assim, Frei, eu entendo até aqui. Tá, depois disso eu não consigo colocar na cabeça. Eu não consigo... Martela, né? Tem coisa que o povo duvida mesmo, questiona. Né? Eu digo aqui para você com a maior simplicidade, eu digo, olha, eu trago às vezes exemplos que você pode pensar, de onde o Frei está trazendo isso? Quando eu disse, por exemplo, que tem gente que tem dificuldade de aceitar que Jesus é Deus, eu já sofri um ataque sobre isso. Quando eu tinha Instagram, eu postei um vídeo falando sobre a divindade de Jesus. E parece que o demônio se manifestou. Só os comentários dizendo que Jesus não era Deus, que não tinha como se provar isso biblicamente. Ora, só você pegar o Evangelho de João, no começo já se prova que Jesus é Deus, quando diz o verbo era Deus. Pronto, acabou. Quer mais prova do que isso, meu filho? Bom, aqui finalizamos a apostila, tá bom? Para não perdermos o costume, vamos ver, como sempre, as principais heresias a respeito disso. Aquilo que nós temos que evitar sobre esses pontos de hoje, ok? Além de área, principalmente área, viu? Tem alguma dúvida dos temas? Colaboração, palavra dúbia, algum termo ambíguo? Deixa eu só dar uma... Pode olhar aí. São dúvidas assim, pequenininhas, são bobas, coisa de curiosidade, eu queria saber. Diga, se eu não souber responder, eu lhe indico onde é que tem. Essa questão do... Maria já... A partir do momento que ela existiu, né? Maria, o ser Maria, certo. Ela já tinha essa predestinação, né? Sim. Já era vamos dizer assim, na concepção de Deus, sobre tudo que sobre toda a história do homem, da passagem de Cristo e a eternidade e tudo, isso já era uma verdade, Sim. O fato dela vir e ter toda essa missão. E São José também, né? Exato. Foram predestinados desde sempre. Então não só Nossa Senhora, cabe isso. Tem corrente que diz que... É porque às vezes a teologia fica mudando, assim, essas correntes ficam... Né? Mas era uma predestinação desde sempre, São José e Nossa Senhora. Porque São José precisava participar do mistério para Jesus ter a filiação de tribo de Davi, né? Filho de Davi. Então, eu não sei se eu te disse, mas a gente pensa que São José ele foge simplesmente para proteger Maria, né? Eu disse isso? Disse, né? Mas na verdade ele pensava que ele não tinha sido chamado para o projeto de Deus da encarnação. E não foi isso. Eu disse, né? Pronto. O anjo teve que vir. O anjo teve que dizer, você está, rapaz, fica aqui. Aí, Marcelo, ainda tem teólogos josefinos, isso você pode encontrar no livro Glória e Poder de São José, que é do Monsenhor Ascânio Brandão. É muito bom, é uma meditação de São José para cada dia do mês. Teólogos josefinos que defendem também dogmas de São José que ainda a igreja não defendeu, não definiu. Por exemplo, tem teólogos que dizem que São José também era impecável. Ele não tinha pecado. Ele foi concebido não como Maria, né? Ele foi concebido no pecado, mas não viveu no pecado. Tem outros que ainda são mais radicais, dizem assim, não, São José também foi concebido sem pecado original. Tem teólogos josefinos que defendem isso. Tem teólogos josefinos que defendem que São José também foi assunto ao céu, que é um dogma de Maria que eu esqueci de dizer. É um dogma que foi proclamado já mais recente, que Maria subiu aos céus, mas esse dogma estava já desde a tradição cristã antiga, que Maria foi assunta ao céu. Né? Nós temos alguns dogmas marianos, só recapitulando rapidinho. Que Maria é sempre virgem, que Maria
foi concebida sem pecado, que Maria é mãe de Deus, que é um dogma também, porque se Jesus é Deus, Maria é mãe de Jesus, então Jesus, Maria é mãe de Deus, que Maria foi assunta ao céu. Se tem também um dogma que ainda não foi definido, que é Maria como corredentora. Em que sentido? De dizer assim, que enquanto Jesus sofria na carne, Maria sofria na alma. Porque a maior dor de Maria era querer a cruz e não poder. Porque imagine sua mãe, imagine se ela tivesse que escolher assim, quem vai morrer? Seu filho ou você? Ela, se for uma boa mãe, dava a sua vida, né? Então Maria estava na cruz de pé. O que Jesus estava sofrendo ali, ela estava sofrendo embaixo, no coração. As espadas de dor que o Simeão disse que ia transpassar, né? Então, tem um dogma aberto. Maria como corredentora. Não que ela salvou a humanidade, calma, não é isso. É dizer que ela participou de um modo mais especial na redenção do que todos os outros. Jesus foi o principal redentor e Maria a corredentora. Frei, mas isso não é demais? Bom, muitos santos dignos de testemunho afirmaram isso, como Santo Afonso de Ligório, São Bernardo, São Luís Grignon de Montfort. Muitos santos devotos de Maria afirmaram que é uma possibilidade, sim, porque a gente pensa que a maior dor de Jesus na cruz eram os pregos, né? O corpo se mexendo. Mas tem santos que dizem assim, não, a maior dor de Jesus na cruz era ver sua mãe ali embaixo, porque ele não podia fazer nada ali para livrá-la daquele sofrimento. Pelo menos isso é natural de um filho, né? Eu mesmo não gosto de ver minha mãe sofrendo. Igual eu sei que se um dia eu for condenado à cruz e minha mãe puder ir no meu lugar, ela iria. Ela diria, não, eu vou. Eu me dou pelo meu filho. Assim também eu poderia morrer pela minha mãe. Entende? Então tem esse dogma que está aberto ainda, estão debatendo, né? Recentemente o Vaticano deu só uma opinião teológica dizendo que tinha que ter cuidado com isso, com esse dogma da corredenção, mas não fechou ainda. Tá? Quem disser que ela é corredentora hoje não cai em heresia, porque não está fechado o dogma. Igual na Idade Média, se você dissesse que ela não era imaculada, não caía em heresia, porque não era dogma. Entendo. Quer falar? Não. Bom, entende? E a Assunção também, os cristãos já tinham essa ideia que Maria tinha sido assunta ao céu, mas não era dogma. Quem declarou dogma foi Pio XII, isso mais para cá, em 1900 e alguma coisa, ele declarou. Mas já era uma consciência dos cristãos, né? Bom, então, alguns hereges interpretaram erroneamente essa doutrina, isso que nós vimos. Fotino disse que Cristo era filho de Deus como qualquer homem bom, que por viver bem merece ser chamado de filho de Deus por adoção, fazendo a vontade de Deus. E assim Cristo, que viveu bem e fez a vontade de Deus, mereceu ser chamado de filho de Deus. Ou seja, estava ali Jesus no mundo, Deus viu, olha, esse rapaz aí está fazendo muito bem a mim, viu? Então ele vai ser um filho. Assim como você também pode ser chamado filho de Deus. Qualquer um poderia. Qualquer um poderia. E também dizia que Cristo não existia antes da Virgem Santa, mas que passou a existir quando foi concebido por ela. Assim, errou em 2 pontos. Antes, quando eu era uma criancinha inocente, eu pensava isso também. Eu pensava que Jesus ele tinha existido somente depois que Maria tinha dado à luz. Eu não entendia isso. Né? Não era, claro, uma heresia porque eu era criança, não era uma heresia formal. Era uma coisa de uma ignorância. Eu pensava que Jesus ele só tinha existido por causa de Maria. Eu não sabia que ele tinha se encarnado do seio do Pai. Eu não sabia disso. Se for assim também, eu soube hoje. Soube hoje. Assim, pelo fato de, quando o senhor falou, Jesus já estava no Velho Testamento, na criação. Sim. Do mundo. Então, isso abriu agora. Ele não foi gerado eternamente? Mas né? a figura Jesus... Você imagina que é... Só depois... É porque assim, vamos lá. Isso é difícil e fácil ao mesmo tempo. Jesus é o nome da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tá bom? Digamos assim, Jesus no Antigo Testamento não era chamado Jesus. Frei era chamado como? Segunda pessoa da Santíssima Trindade. Entendeu? Quando ele se encarna, é que ele
em aspas, cuidado, se torna Jesus Cristo, homem, entende? Com um corpo humano, com uma alma humana. Quando Jesus estava no céu com Deus, ele não tinha corpo humano. Era a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quando ele se encarnou, é que é essa imagem que nós temos hoje. Cabelos longos, barbinha. No céu não era assim, no Antigo Testamento. Ele era Deus, igual o Espírito Santo. Frei, qual é a forma do Espírito Santo? Não tem forma. É pomba, é água, é fogo, é vento? Não tem forma. Frei, qual é a forma de Deus Pai? É um velhinho? Não é. Isso a gente coloca porque tem a revelação de Apocalipse, que João vê um Senhor, um ancião no trono, mas Deus não é um velho. Deus Pai não é um velho. Nós só sabemos a face de Jesus Cristo, porque ele se tornou humano. Mas Deus é Deus, ele não tem corpo. É espírito. O branco do cabelo é para dizer o quê? Que é eterno. É ancião, é velho. Por quê? Para dizer que é atemporal, que é sabedoria. Isso é linguagem humana. Tipo dizer que Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Está sentado à direita, mas e Deus está numa cadeira no céu? Não, não é isso. Está sentado à direita é dizer que depois que Jesus realizou essa salvação, ele abriu as portas do céu para nós e agora é nosso advogado, tá bom? Mas isso eu vou tocar na próxima aula para não ficar muito longa essa aula também, tá? O importante desse encontro é você saber que só Jesus salva. É isso, só ele nos salvou. Ele é o único salvador, entende? Então, a próxima heresia é a de Sabélio, que embora dissesse que Cristo existira antes da Virgem Maria, afirmava que não há outra pessoa além do Pai e que o Pai se encarnou. Isso aí que é uma loucura, bom? Outra heresia é de Orígenes, que disse que Cristo nasceu e veio ao mundo para salvar até mesmo os demônios. Dizia que todos os demônios seriam salvos no fim do mundo. Então, quando estivesse terminando ali o mundo, Jesus ia salvar tudo, dizendo, olha, para disso, volta para o céu, vocês estão com brincadeira, sabe que quem manda aqui sou eu mesmo. Apaga aí esse fogo e volta, né? Manes dizia que, embora o Filho de Deus tivesse sempre existido e descido dos céus, não tinha uma carne verdadeira, mas apenas aparente. Ou seja, dizia que Jesus ele desceu do céu, mas aquilo que a gente via era como se fosse um fantasma. Um espectro. Ali não era carne mesmo de gente. Ebião, que foi judeu de raça, disse que Cristo nasceu da Virgem Maria, mas que foi gerado do relacionamento com o homem e pelo sêmen humano. Mas isso é falso. Isso aí é uma heresia, tá bom? Ele foi concebido pelo o Espírito Santo. Ário e Apolinário, de novo Ário, disseram que embora Cristo fosse a palavra de Deus e tivesse nascido da Virgem Maria, ele não tinha alma, mas a divindade tomou o lugar da sua alma. Lembra que eu disse, né, que dizer que Cristo não tinha alma é uma coisa errada? Ele tinha alma humana. A alma, sim, de Cristo foi gerada naquele momento da concepção, a alma humana, tá bom? Porque Deus não tem alma, né? É a alma humana. Deus é. Tá bom? Também negamos o erro de Nestório, que dizia que o Filho de Deus se uniu ao homem por mera habitação. Ou seja, ele não teria assumido a natureza humana. Ele apenas habitaria em um homem. É como se o corpo de Cristo fosse uma carcaça, como um robô. Na verdade, tá Deus controlando o corpo. Ele não assumiu mesmo a natureza de homem. Tipo, isso é eu todo. Ali é só a carcaça. Ele está habitando num corpo humano. Aí ele simularia as dores. Exato. Agora, sobre a alma de Cristo, o que acontece com essa alma? Ela também é glorificada com ele, igual a carne humana. O corpo de Cristo, isso envolve a ressurreição, né? É um corpo glorioso. Quando Jesus ressuscitou e subiu ao céu, o corpo humano dele e a alma humana também foram. Entende? Quando ele morreu ali, na cruz, a alma saiu do corpo, né? E foi, como nós sabemos, para o inferno. Não o inferno dos condenados, mas aquele inferno chamado Mansão dos Mortos. A gente não chama, né? Não diz no credo, desceu à mansão dos mortos. Então, Cristo, quando desceu à mansão dos mortos, ele foi para salvar os justos que
que estavam esperando a salvação. No Antigo Testamento, o homem pecou, quando morria, não podia entrar no céu. Ficava num lugar separado de trevas, chamado Mansão dos Mortos. Os bons. Um lugar, os justos, Moisés, Adão, todos esses do Antigo Testamento. Quando Cristo morreu na cruz, o corpo dele ficou ali, mas a alma dele desceu para esse lugar, e a tradição diz que ele foi procurar primeiro Adão, porque Adão foi o primeiro que caiu. Então Cristo vai ali, chama Adão e diz, olha, a salvação chegou, né? Vamos embora. E Cristo abre o céu, ele é o primeiro a entrar no céu, com seu corpo humano, porque ele foi o primeiro que desceu, e depois entra Adão e os justos. Os maus ficaram para o inferno. Os justos subiram com Cristo depois da salvação. É muita coisa, eu sei, é muita coisa para o encontro só, mas está se encaixando, né? Sim, é muita coisa, viu? Mas vamos com fé. Se eu não tivesse nem contato com nada, fosse um índio, sim, e estivesse escutando agora, podia estar cheio. Mas pelo menos como você a gente já tem, vai vendo essas coisas. Não é estranho dizer, não é? Quando eu falo as coisas, não é estranho. Mas o importante dessa aula, recapitulando, é você saber isso. O homem pecou, estava privado do céu, Deus prometeu um Salvador, todos os profetas anunciaram esse Salvador, o Salvador veio, é Jesus, que é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, veio por Maria, Maria tem seus privilégios para ter forças nessa missão, e Jesus salvou o homem. Jesus foi o primeiro a entrar no céu, levando todos os justos que esperavam a salvação desde Adão e Eva. Acabou. É isso, a aula de hoje. Se você entendeu isso, missão cumprida, tá bom? Só evitar esses erros aqui desses hereges, viu? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.